Olá, amigos! Essa é mais uma edição do Resenha Plural. Eu sou Carlos César Barbosa e estamos aqui para levar para os nossos acompanhantes, para o nosso público, mais um programa, mais uma edição de qualidade. Todo mundo aqui já ouviu falar de Ministério Público, não é? Ministério Público, nós sabemos que é a instituição que defende os interesses relevantes da sociedade, os interesses sociais relevantes, e também defende a ordem democrática. Isso vale tanto para o Ministério Público Federal como para os Ministérios Públicos Estaduais. Agora, no final de setembro, vence o mandato do atual Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, depois foi reconduzido ao cargo, o mandato é de 2 anos, com a possibilidade de reconduções, e agora vence o mandato. E cria-se, nesse momento, uma expectativa muito grande. Como procederá o presidente Lula? Vejam que desde 2003, o próprio presidente Lula criou a tradição de nomear o mais votado de uma lista tríplice que é elaborada pela Associação dos Procuradores da República. Uma lista que contém lá nomes que foram votados por procuradores da República. Essa lista é entregue ao presidente. Desde 2003 que Lula inaugurou essa tradição de nomear o mais votado, inclusive, não só membro da lista, como o mais votado. Isso aconteceu até o governo do Michel Temer. 2 governos do Lula, 2 governos Dilma, não é? E o governo Michel Temer. Pois bem, não se sabe se agora Lula vai seguir essa tradição ou não. Para falar sobre esse tema comigo, para ter uma resenha muito boa sobre esse tema que é tão importante para a sociedade, dada a importância do Ministério Público para a sociedade, eu recebo aqui um colega de Ministério Público, foi membro do Ministério Público, um ativista, tanto enquanto promotor de justiça, como na vida pessoal dele, um ativista pela ordem democrática, um ativista pelo meio ambiente, um ativista pela educação, não é? Foi diretor da Escola Paulista, Escola Superior do Ministério Público do Estado de São Paulo, tem uma bagagem excepcional no que diz respeito a direito público, né? Então eu trago aqui hoje o meu colega Marcelo Pedroso Goulart. Marcelo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, e eu tenho a certeza de que não poderia ter convidado uma autoridade maior para falar sobre esse tema do que você, pelo que conheço do Marcelo, pelo que conheço do profissional que é o Marcelo, não é? Então, depois da sua apresentação, eu quero saber de você qual a expectativa, não é? E qual a importância dessa eleição e nomeação do Procurador-Geral da República pelo presidente. Carlos César, é um grande prazer estar aqui com você, relembrar os bons tempos da Promotoria de Justiça de Ribeirão Preto. Atuamos muito em conjunto, né? Como você bem disse, na defesa do regime democrático, dos interesses sociais, né? Então, para mim é um prazer estar aqui com você. Agradeço o convite, e o tema também é um tema que me agrada muito, né? Eu, embora aposentado do Ministério Público desde 2018, eu tenho me dedicado a pensar a instituição, a escrever sobre a instituição, a dar aulas e fazer palestras sobre Ministério Público. E você traz aqui um tema que é o tema do momento sobre o Ministério Público, que é a escolha do Procurador-Geral da República, uma vez que o atual Procurador-Geral, Augusto Aras, o mandato dele se encerra. E que se coloca como candidato também, né? Ele se coloca como candidato, mas eu acho que sem chance alguma, né? Sim. Em razão da sua triste passagem pela chefia do Ministério Público, né, brasileiro. Então, Augusto Aras não tem mesmo a possibilidade de ser reconduzido pelo Lula, uma vez que ele serviu bem ao governo Bolsonaro, né? Acho que haverá uma
claro, outro nome será escolhido, mas o que nos preocupa, nós do Ministério Público, aqueles que estão comprometidos com o regime democrático, com o projeto societário da Constituição de 88, é que nessa escolha o Ministério Público seja respeitado, né? Seja respeitado. A forma de escolha do Procurador-Geral da República é da seguinte maneira: o Presidente da República, né, remete ao Senado um nome de um integrante da carreira do Ministério Público Federal, o que também é um equívoco, um erro. Não é só integrantes do Ministério Público Federal que concorrem, né, a essa função maior do Ministério Público Brasileiro, que é a Procuradoria-Geral da República. O Senado faz uma sabatina, depois isso vai a plenário, e a maioria absoluta dos membros do Senado, há uma votação, aprovam ou não o nome indicado pelo Presidente da República, que depois, uma vez aprovado, é nomeado pelo Presidente, né? Tradicionalmente é aprovado, né? Sim. Não me recordo de nenhum caso de reprovação. Não houve nenhum caso de reprovação, né? Pelo menos de 1988 para cá, né? Onde foi definido o novo perfil de Ministério Público. Até, né? É bom abrir um parênteses e falar para quem nos acompanha que antes da Constituição de 88 não havia nem necessidade de ser procurador da República, não é? Ia ser um jurista, um advogado, não é? Um juiz. Alguém da confiança do presidente. Alguém da confiança do presidente, é isso aí. E não precisaria integrar o Ministério Público brasileiro, né? Mas o importante é ressaltarmos o seguinte, Carlos César, você sabe bem disso, né? Mas o público ainda não tem conhecimento profundo dessas questões que envolvem o Ministério Público. O Ministério Público ganhou um novo perfil institucional com a Constituição de 1988, né? Que é aquele momento histórico importante em que o Brasil sai de uma ditadura, né? E começa o processo de democratização. E nós que saímos naquele momento do regime autoritário, da ditadura burgo-militar, né, o povo brasileiro estava muito bem organizado, articulado, no sentido de pôr fim à ditadura para iniciarmos finalmente no Brasil o início de um processo democrático. E as forças progressistas estavam muito bem organizadas, articuladas, e participaram decisivamente do processo constituinte. Embora o Congresso Constituinte tivesse um perfil médio dos seus membros, um perfil conservador, na verdade, como houve uma participação política e ativa da sociedade civil e das forças progressistas, nós conseguimos aprovar uma Constituição avançadíssima, é considerada, se não a mais progressista, uma das mais progressistas do planeta Terra. Sim. Isso é reconhecido né, internacionalmente. Então nós temos uma Constituição que, na verdade, ela se constitui como um projeto de sociedade. Se nós lermos a Constituição do primeiro ao último artigo, nós vamos verificar que ali há um projeto de sociedade democrática. A Constituição, mais do que um documento jurídico, né, é um documento político, é um pacto social. Como a sociedade brasileira quer que o país caminhe adiante. E para isso definir um projeto que tem uma finalidade, um objetivo estratégico, né? Tem caminhos, instrumentos, e no âmbito dessa definição de uma nova ordem social, o Ministério Público, né, ganha uma autonomia. Até então o Ministério Público era um órgão do Poder Executivo, né? O Ministério Público, né, ele se torna uma instituição independente, autônoma, em razão do quê? Das funções importantes que o Ministério Público também ganha. Quer dizer, não foi só ali na Constituição de 88, essa é uma construção histórica, mas a Constituição de 88, ela consolida essa visão de um Ministério Público defensor da sociedade, né? E você disse bem o quão avançada é a nossa Constituição, não é, que em outros países, na Europa, nos Estados Unidos, o Ministério Público não tem a figura, não tem o poder. O Ministério Público não é poder, hein? Mas ele não tem as atribuições importantes
que ele tem aqui no Brasil. Exatamente. Por exemplo, o Ministério Público francês é subordinado ao Ministério da Justiça. O Ministério Público italiano é um órgão do judiciário italiano, né? E o Brasil tem um Ministério Público autônomo. Nos Estados Unidos é um órgão do Executivo. O Executivo que nomeia lá e não existe concurso para promotor de justiça. Em alguns estados os procuradores são eleitos, pelos gerais, são eleitos pelo povo e ele contrata advogados, né, para fazer o trabalho. O escritório dele. O escritório dele de procurador-geral, né? Então, é um sistema bem diferente. O nosso Ministério Público não é uma instituição estatal, né, que tem autonomia, embora não seja poder, como você bem indicou. E nem quer ser poder, né? Nem quer, nem pode. Nem né? Não é a nossa função, né, exercer o poder. A nossa função é controlar o poder, né, fiscalizar o poder, né, é induzir o poder a realizar as políticas públicas. É enraizado na sociedade. Sociedade, né? É um órgão da sociedade. Né? E o Ministério Público, então, ganha essa autonomia. Por quê? Porque ele passa a enfrentar, em razão das inúmeras atribuições que vem ganhando no tempo, né, ele passa a enfrentar o poder político e passa a enfrentar o poder econômico. E por isso que ele precisa ter essa autonomia, né, garantias, né, para poder o agente político do Ministério Público, o membro do Ministério Público, exercer, né, com independência a sua função. Né. Se ele é vinculado ao Poder Executivo, ele vai sofrer pressões políticas e não vai exercer bem o seu papel, sobretudo no que tange para atender os interesses do Executivo. Claro. Então o Ministério Público ganhou essa autonomia. E eu acho que a escolha do Procurador-Geral tem que ser analisada, né, junto com esse princípio da autonomia, que é um princípio institucional, né, autonomia institucional. Né. E o que vem acontecendo? Infelizmente, quer dizer, o Brasil sai da Constituinte com um projeto de sociedade democrática, que não é só democracia política, não é só escolher representantes do povo para ocupar os postos no Executivo e nos parlamentos. Não, é uma democracia política, mas também uma democracia econômico-social, né? Tanto que nós temos lá um título da ordem econômica, um título da ordem social, que contemplam uma série de políticas públicas que são estratégicas e que vinculam o administrador. Né? O administrador, ele tem a obrigação de levar avante aquelas políticas estratégicas previstas na Constituição. Inclusive, as diretrizes gerais dessas políticas estão previstas na Constituição. Aí não cabe aquele princípio da discricionariedade administrativa, não cabe. Então, tem educação, saúde, assistência social. Né? E aí entra a importância do Ministério Público. Exatamente. Quando ele não efetiva esses direitos, o Ministério Público. A quem incumbe cutucar o administrador para fazer com que ele cumpra a Constituição. Né? Exatamente isso. Imagine se o Ministério Público fosse subordinado ao Executivo, ele não teria a força suficiente para defender o interesse social, por exemplo, na implementação de uma política pública que vai garantir um direito fundamental, a concretização do direito fundamental, como o direito à educação, o direito à saúde, o direito à assistência social, à previdência social, né? Enfim, os direitos da criança, do adolescente, do jovem, do idoso, os direitos do consumidor, né? O combate à criminalidade, né? Para garantir a paz social, né? A defesa do meio ambiente. Né? Então, são tarefas que exigem uma instituição com autonomia. Uma instituição que esteja aberta para a sociedade, ouvindo a sociedade, definindo as suas prioridades, né, incluindo-as em planos e programas de atuação, né, depois de ouvir a sociedade, os reclamos da sociedade, e executar esses programas, esses planos, esses projetos institucionais. Bom, o Procurador-Geral da República, ele tem que ser alguém, né, que tenha, né, o compromisso com a autonomia institucional. Agora, os presidentes da República, espertos na escolha do Procurador-Geral, na indicação e na nomeação do Procurador-Geral, geralmente buscam, né, pessoas que integram o Ministério Público Federal, mas que não tem esse compromisso institucional. Não tem esse compromisso com a autonomia, né? Sejam pessoas da confiança. Vamos lembrar do governo Fernando Henrique Cardoso. Ele nomeou para a Procuradoria-Geral da República o primo do vice-presidente, né? Geraldo Brindeiro. Geraldo Brindeiro, que
passou para a história com o adjetivo de engavetador geral da República, né? Aí veio o governo Lula, né? E, no primeiro momento, era para dar um impulso, né, à democracia. E o primeiro governo Lula, segundo, como você bem frisou, o governo Dilma, ele se comprometeu em escolher alguém, né, indicado numa lista tríplice pelo Ministério Público Federal, numa eleição promovida pela associação, porque não há previsão constitucional para isso. Esse reparo, né? Existe a previsão da lista tríplice nos Ministérios Públicos estaduais. Mas não existe a previsão para o Ministério Público Federal. E essa foi uma lacunazinha que a Constituição deixou, e que se tivesse seguido o exemplo do modelo dos Ministérios Públicos estaduais, nós não estaríamos agora aqui com esse problema. Com esse drama. Com esse drama. Exatamente. E porque nos Ministérios Públicos do Estado, eu gostaria também de esclarecer ao público, né, a forma de escolha do Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, ela é um pouco diferente, né? Há uma eleição interna promovida pela própria instituição, o Ministério Público, e os 3 mais votados integram uma lista tríplice. Essa lista tríplice é enviada ao governador do Estado, que escolhe um dos 3 que foram mais votados pela instituição. Lá. Não necessariamente o primeiro. Não necessariamente o primeiro, porque aí não precisaria ter a escolha pelo governador, não haveria nenhum controle social, né? Prevaleceria um corporativismo, isso é indesejável, né? Aí o governador escolhe um e o nomeia, um dos 3, que é um ato complexo, né? Que passa pela eleição interna e depois pela formação da lista tríplice e a escolha pelo governador do Estado. Eu não acho que é a melhor forma, mas é melhor do que uma escolha aleatória pelo governador, ou melhor do que uma escolha pela própria classe, porque aí prevaleceria, né, os interesses corporativistas, né, e não pode ser assim. Tem que ter o controle social né, da instituição, e essa forma pelo governador foi a escolhida naquele momento. Eu não acho a melhor. Por que eu não acho a melhor? Porque é o fiscalizado escolhendo o seu fiscal. Né? Eu já defendi no Congresso Nacional do Ministério Público de 1999, né, que houvesse uma eleição direta, né, integrantes da carreira disputariam uma eleição popular, né, apresentando seus projetos para o Ministério Público, e essa escolha seria mediante eleição. Evidentemente que a minha tese não passou nem pelo grupo, não foi nem para a plenária, né, até porque não havia, como não há ainda, né, um ambiente que propicia essa forma mais democrática de escolha dos procuradores gerais. Mas é uma forma mista, que a lista tríplice ela é enviada para a Assembleia Legislativa, e ali o jogo da escolha é mais aberto, né? É mais transparente, e aí a Assembleia Legislativa indica o nome para nomeação pelo governador do Estado. Então, essa tese que você defendeu? Não, eu defendi a eleição. A eleição. A eleição. Mas essa tese já seria mais viável, e nós teríamos, então, uma forma de controlar esse processo, né, publicamente, porque aí seriam vários partidos participando da discussão com os candidatos, né, e isso se daria uma publicidade, né, uma transparência maior, porque hoje é o seguinte: vai a lista tríplice para o governador, e essa escolha ela é feita entre as 4 paredes do gabinete do governador, né? É um segundo turno nada transparente. Então, isso é perigoso. E também de bastidor. Porque isso pode levar a eventuais negociações e compromissos, né, indesejados, né? Mas, enfim, é uma forma mais democrática do que a forma da escolha do Procurador-Geral da República. Então, essa autonomia, o Fernando Henrique Cardoso escolheu o primo do vice-presidente, que entrou para a história, né, com esse título de engavetador-geral da República. Depois o Lula escolheu os 3, nas oportunidades em que teve, escolheu
o mais votado na lista tríplice promovida pela Associação Nacional dos Procuradores da República, né? Era um compromisso de campanha que ele cumpriu. Aí ele sofreu, claro, a gente sabe disso, né? Recentemente ele respondeu a processos, houve uma série de atentados ao devido processo legal, promovidos por procuradores da República, do núcleo da Lava Jato de Curitiba, né? O juiz Sérgio Moro, isso ficou claro, devidamente demonstrado, né? Ele não foi nada imparcial, ele foi parcial, quer dizer, foram processos que tinham um cunho político, né, para não permitir que o Lula disputasse a eleição em 2018. Né? Foi tudo programado com essa finalidade, uma finalidade política, né? Que depois isso tudo foi devidamente apurado e hoje está demonstrado. Né? O Moro foi ministro da Justiça, hoje é senador da República, o Deltan Dallagnol saiu da carreira do Ministério Público para disputar uma eleição, né? Quer dizer, é evidente que essas tristes personagens do sistema de justiça tinham essa preocupação, tanto que as apurações não foram bem feitas, e nem nós podemos saber se houve ou não houve irregularidades, porque o processo está viciado de início, né? De início, quer dizer, eles foram políticos e, ao mesmo tempo, sem compromisso nenhum com a apuração da verdade, porque as provas foram produzidas da forma que a gente conhece. E essas circunstâncias todas que você narrou aqui agora, né, tem levado o Lula a refletir, não é? Exatamente. Agora que alguém da lista tríplice? Pois é. Ou eu vou ter que chamar também alguém mais próximo a mim, exatamente. Alguém para quem eu possa telefonar, né? Como Bolsonaro dizia quando nomeou o Aras, né? Eu quero o procurador da República para quem eu possa telefonar, com quem eu possa conversar. E que seja alinhado, ele usou essa expressão, seja alinhado com o governo. Olha o absurdo, né? Isso faz parte da ignorância do então presidente Bolsonaro, que nem sabe da autonomia do Ministério Público. Como o Procurador-Geral da República não pode ser alinhado com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com a polícia. Com a sociedade. Alinhado com a sociedade. Com os interesses da sociedade. Ele não é um ministro de Estado, né? Ele é quem dirige uma instituição autônoma, né? E o Bolsonaro, sem cerimônia nenhuma, disse: eu vou escolher, não vou escolher a lista tríplice, eu vou escolher o da minha confiança, aquele que esteja alinhado com o governo, com quem eu possa, né, conversar, trocar ideias, e afinal escolheu o Aras, que cumpriu bem esse papel subserviente. Né? Ou seja, para o Bolsonaro, ele acertou. Acertou. Né? Em prejuízo da autonomia do Ministério Público brasileiro. Isso que é lamentável, né? E também entrará para a história com um epíteto qualquer, parecido com aquele do Geraldo Brindeiro, né? Muito bem, o Lula, né, ele assume e diz: olha, eu não vou escolher o da lista tríplice, né? Eu vou escolher aquele que eu acho melhor, com quem eu possa conversar. Foi o Lula que disse isso, para quem eu posso telefonar, né, e conversar. Ora, o Lula está trazendo nessa proposta algo que um estadista não pode apresentar, que é demonstrando um ranço que não deveria ter como chefe da nação. Como chefe da nação. Se ele eventualmente se julga vítima do que o Ministério Público participou contra ele, não é? Ele não pode levar isso como um ranço, não é? E ferir uma instituição. Exatamente. Por conta disso. Né? Até porque quem feriu a instituição, no caso pessoal do Lula, a gente até entende, né, que ele teria sido vítima, e foi vítima, de uma perseguição política pelo Ministério Público Federal e pela Justiça Federal, nas pessoas do Dallagnol e sua turma, e pelo juiz Sérgio Moro. Né? Ele foi vítima dessa perseguição. Dá para entender que ele tem um sentimento, o sentimento pessoal dele foi violentado, né? Mas um estadista, um presidente da República, ele tem que ter a visão geral, visão ampla, a visão do estadista. E ele, assumindo a presidência da República, esses sentimentos pessoais devem ser obrigatoriamente postos de lado. Um político que está à frente, né, da chefia da nação, ele não pode trabalhar com o fígado, né? Ele tem que trabalhar com a razão. Né? E por isso ele tem que respeitar a autonomia do Ministério Público. A escolha
pela lista tríplice, que não é obrigatória, né, mas foi um compromisso que o Lula assumiu democraticamente em 2002, 2003, né, seria uma saída importante, né? O presidente da República não está obrigado a escolher um dos 3 mais votados pelo Ministério Público Federal, mas é uma saída mais democrática do que é prevista na própria Constituição, né? Então, eu entendo que o Lula deveria prosseguir na prática democrática, né, que ele ajudou a construir, a dar o exemplo, né? Ele não pode pôr o sentimento pessoal. E, de novo, ele coloca isso: eu quero alguém, né, que agora a escolha é minha, como se fosse uma escolha pessoal. A escolha não é pessoal do presidente da República, do Lula, do Luiz Inácio Lula da Silva. É uma escolha do presidente da República, que tem que respeitar as características de todas as instituições, inclusive a do Ministério Público. Escolher alguém que vai levar avante, né, a missão institucional do Ministério Público, né? Alguém que vai defender o regime democrático, que vai defender os interesses da sociedade com autonomia institucional. E parece não é o que está na visão se do Lula. Desenhando aí, né? Não é isso que está parecendo, né, pelas notícias que saem no jornal, né? Aqui apenas para ilustrar, Marcelo, a lista tríplice que será colocada para o Lula, né, tem a procuradora Luísa Fritzscheisen, né, no primeiro lugar, mais votada, o procurador Mário Bonsalha, segundo mais votado, e o procurador José Adonis de Araújo, né? Então a lista tríplice é essa aí. É essa. Mas essa não será observada, né? O Lula já deixou claro isso. E aí tem aqueles que correm por fora da lista. Quais são os principais? O próprio Augusto Aras fez uma grande campanha aí para tentar, né? Só faltava, né? Uhum. E aí tem o procurador eleitoral, que é procurador da República também, o Paulo Gonet Branco, que corre por fora, né? E 2 candidatos do próprio Aras, o Antônio Carlos Bigonha e o Carlos Frederico Santos, que também são ligados ao Augusto Aras, né? Tem também o Humberto Jacques de Medeiros. O Antônio Carlos Bigonha, na verdade, é ligado ao PT, não ao Aras, viu? Errei aqui. Ligado ao Aras é o Carlos Frederico Santos e o Humberto Jacques de Medeiros. Então, esses são aqueles que estão correndo por fora, né? Bem, mas os mais fortes em tese aí seriam o Bigonha e o anterior, que agora... O anterior é o Paulo Gonet, não é? O Paulo Gonet. Paulo Gonet. Né? O Bigonha conta com a simpatia do PT, né? Dos políticos, militantes do PT. O outro candidato conta com a simpatia do Gilmar Mendes e do Alexandre de Moraes. O Lula recentemente escutou o Aras, né, mas esse, para cumprir a tabela, né, foi lá conversar com o presidente, né, esse está descartado, acredito eu. Seria uma tragédia a escolha desse homem que tanto mal fez para o país nesses 4 anos à frente do Ministério Público, né. E o Lula também ouviu recentemente o Bigonha e me foge o nome. O Gonet, não é? O Gonet. O Gonet, que é da confiança dos 2 ministros que esteve na justiça eleitoral lá, né? Exatamente. Agora, pelo que consta da imprensa, o que tem saído ali dos bastidores do Palácio do Planalto é que não seria o caso nem de dar esse super prestígio por os ministros do Supremo, né? Então... já tiraria o Gonet. O Gonet, e o Bigonha não teria agradado, na conversa que teve com o Lula, não teria agradado o presidente da República. Então, está em aberto essa escolha, né? E o que eu espero do Lula, né, que tem uma tradição democrática, é que não escolha alguém que vá se subordinar aos interesses do Executivo, né? Essa história de conversar pelo telefone, isso e mantém a tradição. É uma lista tríplice, escolhe, não
não tem que ser necessariamente o primeiro, escolhe alguém que figure na lista tríplice. Seria o ideal. Agora, se não for alguém da lista tríplice, que seja alguém, né, respeitável dentro do Ministério Público, que tenha uma luta pela afirmação da autonomia institucional, né, e não essas pessoas que vão ali beijar a mão de político, beijar a mão de ministro supremo. Né? Isso é muito ruim. Né? Vai afirmar que vai fazer o jogo, não vai perseguir o governo federal, não é assim. Né? Não é assim. O próprio Supremo, né, tem sofrido essas influências. Né? Também. Dois nomeados na gestão Bolsonaro, um muito ligado a ele, os dois evangélicos, né? Ele dizia que queria ministros terrivelmente evangélicos, né? Enfim, mas e que estão prestando serviço ao Bolsonaro desde que assumiram votado o Supremo Tribunal, sempre contra a favor das causas que ele bolsonaristas, defendia, né? né? E agora, mais recentemente, o Lula nomeou o Zanin, também foi uma escolha equivocada. De muita polêmica, até porque, veja que logo na sequência que o Zanin toma posse, ele profere alguns julgamentos de maneira mais conservadora, numa linha mais conservadora, e aí o PT falou, mas como assim? Não é? Ele não está com a gente? Uhum. Juiz não tem que estar com ninguém, o juiz tem que estar com a imparcialidade, não é? Ele tem que ser imparcial. Exatamente. Não tem que estar nem com A, nem com B, nem com C. Não é? Então, essa é uma outra ferida que a gente precisa curar na democracia nossa. E o que foi? Qual foi o requisito para a escolha do Zanin? A amizade, a proximidade, que o Zanin foi advogado do Lula nos processos que ele respondeu no caso da Lava Jato. Então, esse é o tipo de... Cadê o conhecimento jurídico necessário para ser um ministro? Será que o Zanin tem? Né? Será que essas decisões que ele tomou, elas estão afinadas com a Constituição da República? Né? Parece que são decisões, mais do que conservadoras, são decisões reacionárias, né, que levam para trás. A nossa sorte é que, né, o Supremo não foi... O voto do Zanin não foi amparado pela maioria, né? Mas não é essa a forma de escolher. O meu amigo pessoal, porque ele foi meu advogado, fiquei muito grato pelo trabalho que ele fez e, portanto, ele vai ser o ministro supremo. Tem os requisitos da Constituição, reputação ilibada e um conhecimento jurídico notável. Né? Uma experiência, um currículo excepcional. Né? Exatamente. Para não deixar baixar o nível do Supremo Tribunal Federal, que é uma corte que sempre manteve um bom nível, mesmo em regimes autoritários, como durante a ditadura militar, havia, né, ministros de bom nível. Sim, gostemos ou não gostemos, né, das posições que eles tomavam, mas eram pessoas nível jurídico elevado. Discussões elevado. Muito boas, né, que a gente pega na jurisprudência, fruto desses ministros. Né? E o que a gente tem visto recentemente, né, quando a escolha passou a ser do amigo do rei, né, é justamente baixou o nível, né, das discussões e das decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso para o Estado democrático é muito ruim, né, porque são poderes independentes, judiciário, executivo, legislativo, e o Ministério Público, ele tem independência funcional e tem independência, uma instituição autônoma, não é? Daí porque essa defesa muito importante que o Marcelo faz, de que o Procurador-Geral da República seja escolhido dentre aqueles membros que a própria carreira indicou lá, não é? Pelo menos dentre os três. Não é? Eu acho que essa tradição tem que ser seguida e quem sabe até inserida na própria Constituição, numa emenda constitucional, para que isso seja obrigatório. Hoje é uma obrigação moral para com a sociedade, para com a instituição, mas o importante é que fosse uma obrigação decorrente da própria Constituição da República. Né? Eu quero lembrar que a posição do estadista é fundamental e será colocada à prova agora para o Lula na escolha do Procurador-Geral, né, que o sentimento pessoal não deve prevalecer a visão de um estadista. Né? Eu quero lembrar aqui, né, todos que conhecem a história do Brasil sabem que durante a ditadura Vargas, a esposa do líder político Luiz Carlos Prestes, a Olga Benário, ela foi entregue pelo
governo brasileiro para os nazistas e morreu no campo de concentração, né? Depois, quando o Brasil voltou a viver a democracia, a partir de 45, 46, houve uma disputa eleitoral em que Getúlio Vargas defendia as forças progressistas e democráticas, né? E os reacionários estavam fortes naquele momento político. E o Luiz Carlos Prestes, que era o chefe do Partido Comunista Brasileiro, ele deixou o sentimento de lado e, para o bem da sociedade brasileira, apoiou Getúlio Vargas. Veja bem, que ele deixou o sentimento de lado, o sentimento pessoal, porque ele é porque naquele momento era importante para o Vargas. Era importante para a sociedade brasileira. A vitória do Getúlio era importante para a sociedade brasileira. E ele apoiou, não é? Deixando de lado o sentimento pessoal, porque o político deve ter o compromisso com a sociedade, né, com os princípios democráticos, né, e deixar o sentimento de lado. Assumiu esse cargo, sentimento pessoal fica de lado. Vamos governar, vamos julgar, vamos legislar de acordo com o interesse maior da sociedade brasileira, né? E Lula será posto à prova agora na escolha do Procurador-Geral da República. Um estadista ou não? Né? Essa é a pergunta que se coloca, hein? Essa é a pergunta, suspense aí no ar, né? Olha, eu quero apostar que o Lula vai nomear alguém da lista tríplice, né? Porque eu suponho que muita gente deva estar falando para ele aquilo que o Marcelo está falando para todos nós aqui. Ele tem gente muito boa na equipe dele, não é? E eu espero que os bons conselheiros, né? Infelizmente os políticos não gostam muito dos bons conselheiros, gostam muito dos puxa-sacos, né? Isso na política é uma coisa impressionante, né? Aquele que enfrenta, aquele que dá o bom conselho, não faça isso, olha, esses às vezes não são ouvidos, não são os mais ouvidos, né? Mas eu quero acreditar que o presidente tem uma assessoria muito boa, inclusive na área jurídica, né? E que ele possa escolher, né, em prol da sociedade brasileira e respeitando essa instituição tão importante para a sociedade que é o Ministério Público, né, Marcelo? Exatamente. Eu acho que nós precisamos retomar o projeto societário, o projeto democrático da Constituição de 1988. Acho que o Brasil viveu recentemente o drama do risco de golpe, da instituição de um governo neonazista. Isso ficou muito patente ali durante os 4 anos do governo Bolsonaro, porque não foi levado avante o projeto democrático aprovado em 1988. Né? E nós precisamos retomar isso, né? A força do conservadorismo, do reacionarismo, né? Ela retoma e ela conspira contra a efetivação desse projeto. E vejam que foi até um erro político, uma avaliação minha, né? Um erro político lá em 1989. Nós aprovamos, a sociedade civil estava organizada, conseguiu construir, né, através da pressão sobre o Congresso Constituinte, um pacto social avançado, uma Constituição avançada. E em 1988. Em 1989 houve a eleição para presidência, a primeira eleição direta pós-ditadura em 1989. Em vez dos representantes dos partidos progressistas se unirem numa candidatura, pulverizaram. E venceu o representante do reacionarismo. E a partir daí, nós sentimos na pele isso do Ministério Público, porque a nossa tarefa é levar avante o projeto democrático da Constituição, nós começamos a enfrentar dificuldades para levar avante, na própria tarefa nossa, dificuldades, porque a gente começa a encontrar uma série de embaraços fruto desse reacionarismo que reassume o poder em 89. Logo depois de uma Constituição avançada. Por quê? Porque a criação de um novo Estado. Exatamente, porque Covas, Brizola, Lula e outros, né, não se uniram para dar continuidade àquele processo, que dependia da continuidade dessa união. E como houve a pulverização, como você bem disse, não é o que aconteceu? O reacionarismo volta ao poder. E aí a grande dificuldade que a gente vem enfrentando para afirmar o projeto democrático da Constituição de 88. Marcelo, olha,
Que boa essa conversa nossa, não é? Eu queria até que você falasse para aquela câmera ali, ó, da importância dessa discussão nossa aqui, inclusive para a participação do cidadão. Porque o cidadão tem que protestar, eu tenho dito aqui, o cidadão tem que protestar, tem que participar, não é? Ele tem que se juntar, discutir esses temas com a sua família, com seus amigos, no seu trabalho, não é? Então, eu quero que você se despeça do nosso público aqui, exatamente dando esse recado da importância da participação do cidadão no processo democrático, e isso que nós estamos falando aqui é algo inerente ao processo democrático. Exatamente. Então, ao público, aos seguidores aqui do programa do Carlos César, né, eu peço, né, em nome da defesa da democracia substantiva da Constituição de 88, que vocês pressionem o presidente da República, né, para fazer a escolha correta, né, a escolha de alguém que vai garantir a autonomia e a independência do Ministério Público brasileiro na chefia da Procuradoria-Geral da República, né. E peço também que vocês conheçam o Ministério Público e participem da vida do Ministério Público. O Ministério Público deve atuar conforme a vontade da sociedade, as prioridades estabelecidas pela sociedade. E eu tenho defendido, Carlos César, já há algum tempo, você sabe disso, que as prioridades do Ministério Público sejam estabelecidas numa discussão com a sociedade em audiências públicas. Em audiências públicas. Sem dúvida. E mais, que depois haja o controle social do trabalho do promotor, da base, né? Porque o controle de cima nunca é um bom controle. O Conselho Nacional do Ministério tem Público... aquela pitada política, né, de política. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Então a questão não é melhorar ou não o Conselho Nacional do Ministério Público. A questão é levar avante, criar condições para que a sociedade, a partir da base, né, participe da vida institucional do Ministério Público, né? Que o Ministério Público dará, quando isso acontece, você é prova disso, o teu trabalho é prova disso, quando isso acontece, né, o Ministério Público responde bem às demandas da sociedade. Né? Muito bom, meus amigos, aqueles que acompanham aí as edições muito bem elaboradas e com conteúdo excepcional, como esse que nós estamos levando a efeito aqui hoje, né? Eu quero agradecer a cada dia a audiência de todos vocês. Nosso canal vem crescendo aos pouquinhos, então não deixe de acompanhar as edições do Resenha Plural. Inscreva-se no canal, deixe lá o seu likezinho. Isso é muito importante para que o canal continue crescendo e possa, por consequência, continuar a levar a todos aqueles que nos acompanham bons conteúdos. Nós sempre falamos, a internet tem muito conteúdo bom, mas tem muito conteúdo ruim também, né? E o importante para o cidadão é acompanhar bons conteúdos, conteúdos que são, além de informativos, que possam levar conhecimento sobre determinadas matérias, sobre determinados fatos, né? Então aqui eu me despeço de vocês, agradecendo mais uma vez o Marcelo pela visita aqui ao nosso estúdio do Resenha Plural. Marcelo, muito obrigado. Eu tenho certeza que esse programa será da maior audiência. Muito obrigado mesmo. Espero que você volte aqui em outras ocasiões. Viu, Marcelo? Estou à sua disposição e parabéns pelo seu programa. Obrigado. Até a próxima edição do Resenha Plural. Acompanhe aí, hein? Like, inscreva-se, que é só bom conteúdo.